Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Bora falar de canários amarelos? Para a gente falar de canários amarelos, a gente tem que conversar com esse cara aqui, ó, o Eric, amigão meu lá de Valadares. Oi, mais, velho? Tamo junto. Tranquilo? Isso me enche o saco também, viu? Ó, Ulisses é chato, Guilherme é chato, o doutor, José, esses caras são bem chatos, mas esse aqui ganha de lavada. Gente fina demais, o Eric. Vai conversar com a gente aqui hoje, passou aqui por BH, falou assim, não, vem aqui, bora gravar sobre os amarelos. Estava com os vídeos aqui, vamos mostrar ali. Ele vai conversar com a gente sobre os canários amarelos, vai explicar para a gente sobre um pouquinho da linhagem que ele tem, o trabalho que ele faz, a alimentação que ele oferece para esses pássaros, quais são os cuidados que ele tem com esses pássaros. Né, o cara é campeão brasileiro, então tem que contar para a gente os segredos, tá joia? Então já dá o seu like aí, clique em curtir, ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitar. E segue o Eric lá também, @CanáriosGV. Eric, se apresenta fazendo um favor. Eu sou o Eric, de Governador Valadares, Minas Gerais, região do Vale do Rio Doce e Vale do Aço. Está ali pertinho de Ipatinga, Teófilo Otoni, no meio das duas cidades. A gente está lá há bastante tempo, né? E criando os amarelos para poder obter o sucesso lá no Campeonato Brasileiro. Por que amarelo, Eric? Primeiro, eu comecei a criar, tem uns 14 anos mais ou menos, e comecei criando linha clara, né? Primeiro eu fui os amarelos mosaicos, comecei a me identificar com a linhagem amarela, com a cor amarela, né? E isso veio assim, dentro do meu canarinho, como se fosse uma coisa assim, eu tenho que me especializar nessa cor. Então, eu fui me dedicando, eu fui buscando melhoramento genético dentro do meu canarinho, cruzando, acasalando canários de boa qualidade, para poder obter o sucesso. Hoje, graças a Deus, a gente continua mantendo essa genética, essa linhagem, para poder melhorar ainda mais os amarelos. Você tem os brancos também, você gosta do canário branco também? Gosto, né? Aquele cara que cria a linha clara, ele cria tudo. Então, ele cria o branco, ele cria o amarelo mosaico, ele cria o amarelo, porque são cores que ali estão dentro da mesma série no brasileiro, né? Para quem gosta de buscar série no brasileiro, tem várias cores. Mas hoje em si, o amarelo é aquela que me chama, que bate mais forte no coração. Ué, quando eu comecei a criar lá atrás, eu acredito que o canário que a gente tem primeiro acesso é o amarelinho, depois vem o branco, e aí a gente começa a inventar moda, aí tem o pintadinho, né, tem aqueles pássaros, o salsinha, né, que é o verde e tal. Então, assim, eu acho que esse canário, ele é de muito fácil acesso para quem está começando. Só que é o seguinte, aqui tem uma diferença. Porque é um trabalho que você faz pensando em um padrão que é pré-determinado. Exato. E aí você tem lá o canário, se a gente for falar aqui no caso do canário amarelo, você tem lá o canário intenso e o canário nevado. Exatamente. Como é que você faz? Fala um pouquinho pra gente das características que o intenso precisa ter, as características que um nevado precisa ter. Enquanto você vai falando, eu vou pegar uns aqui, eu não vou pegar esses aqui, porque esses aqui vão participar do Campeonato Brasileiro. Exato. Se eu pego um bicho desse aqui e voa, o Eric vai me esgoelar aqui e você vai ver isso aqui no vídeo. Vai dar problema. Vai dar problema aqui. Se perde uma peninha aqui, eu já mostrei, Eric. Eu peguei um canário uma vez um passarinho ali, acho que era um ágata, vermelho intenso. Certo. Eu peguei ele, aí esse passarinho pode ir pro brasileiro, as peninhas do rabo. Ia pro brasileiro. Não vai mais. Então, enquanto o Eric vai falando pra gente aqui as características do canário intenso e do nevado. Exato. Eu vou pegar aqui. Vamos falar do intenso primeiro, né? Então, Carlos, no intenso, nós precisamos ter aquilo que o manual pede, é um canário amarelo limão, a qualidade do lipocromo depositado em suas penas, né? Essa qualidade, ela tem que ter quantidade de lipocromo. O que é essa quantidade? O amarelo limão, ela tem que ser depositada uniforme em todas as penas do canário. Asas de pena, as penas da asa e do rabo tem que ser devidamente pigmentadas do início até o fim. Para obter o sucesso, nós precisamos ter pássaros de excelente genética para poder conseguir essa quantidade de lipocromo. E essa qualidade, né? O manual pede que seja um amarelo limão
bem distribuído em toda a plumagem do pássaro. Tá bom? Ué, o que às vezes o pessoal não entende é que existem tonalidades de amarelo, existem tonalidades de branco, existem tonalidades de vermelho. No caso do meu vermelho mosaico aqui, você chegou aqui, eu fui te mostrar, a gente viu, pô, esse aqui tem mais hipocromo do que esse aqui. Ou essa fêmea aqui é muito branquinha, mas essa aqui é mais vermelha. A gente estava conversando sobre isso. Então existem tonalidades distintas. Exatamente. Eu posso ter uma amarelinha aqui, mas lá no campeonato, é um amarelinho que vai cantar, vai reproduzir do mesmo jeito, mas lá no campeonato ele às vezes não vai ter chances porque ele está bem abaixo do que se pede de onde você chegou aqui, né? Exatamente. Essa qualidade desse lipocromo nós não obtemos de qualquer pássaro. Nós temos que ter um pássaro de excelente genética. Essa qualidade de lipocromo, ela é genética. Eu não consigo. Aquela mesma coisa que a gente fala. A gente não tira leite de pedra. Não é isso? Então nós temos que ter um pássaro de qualidade para obter sucesso. Como que a gente consegue ter esse pássaro? Ou adquirindo ou trabalhando. No meu início lá atrás, ô Carlos, a gente vai comprando, vai adquirindo vários pássaros e de várias tonalidades diferentes. Né? Por exemplo, existem muitos criadores no Brasil, todos têm um tipo de tonalidade. Não é uma tonalidade é diferente da outra, não é que uma é melhor do que a outra. É a mesma tonalidade, mas que quando se coloca na mesa, você vê um pequeno deslize de uma para outra. Mas as duas são boas de qualidade, de tonalidade. Então, assim, eu consegui, durante todo esse trabalho, conseguir a minha tonalidade. Sim. A minha tonalidade. E consegui chegar, graças a Deus, no amarelo, onde eu consigo classificar no brasileiro. Tenho conseguido nos últimos anos, vamos ver esse ano, né? Se Deus quiser, sim. Para poder adquirir aquele amarelo limão, que é aquela qualidade do lipocromo, que precisa ser depositado na pena, na plumagem do pássaro. Ô Érico, o criador ele tem que ter essa percepção. No caso do vermelho mosaico, eu tenho uma noção, a cor que eu mais gosto, eu tenho muita percepção de criação de outros colegas que criam vermelho mosaico também. Então, na maioria dos casos, eu sei diferenciar. Sim. Eu vejo um vermelho mosaico e falo assim, ó, isso aqui é do fulano de tal, ó, isso aqui é do fulano, porque você meio que conhece a linhagem daquele criador, como é que aquele criador trabalha as linhagens dele. Acredito que é mais ou menos isso que você falou. Você consegue ver um canário amarelo no brasileiro, um branco no brasileiro, e fala assim, esse canário aqui é do fulano de tal. Exato. Esse aqui é do fulano de tal. E alguém vê um canário e fala assim, isso aqui é do Eric. Exato. Porque a gente consegue trabalhar e levar essa característica. Eu acho isso muito legal. É isso que diferencia de fato os criadores. De você ser um criador de fato. Exatamente. Eu acho isso muito legal. Então, quando a gente fala aqui do intenso, você explicou. Agora explica pra gente do nevado, pra gente poder dar sequência na conversa. Então, Carlos, o nevado, ele tem uma pequena diferença do intenso, que ele tem uma categoria. O que seria essa categoria? A categoria é a névoa. A névoa precisa estar uniforme perante toda a plumagem do pássaro e bem distribuída. Ela não pode ser uma névoa concentrada demais em um local, concentrada demais em outro. Ela precisa estar distribuída e visível. Visível para que o juiz possa ver aquela névoa e enxergar. Ele não tem que forçar o olho para ver a névoa. Né? A névoa, ela vem em toda a plumagem do pássaro, leve e bem distribuída. Obtendo também as mesmas características do intenso, mas com a categoria de nevado. Ok? Lembrando o seguinte, aqui você está vendo através de um vídeo. Exato. Então eu estou tentando te passar o mais próximo possível daquilo que o Eric está falando, mas não se confunda por vídeos, ok? Vídeo é vídeo, presencial é presencial. O ideal é que o criador possa ou ir na casa de algum criador especialista na cor, ou até mesmo em alguns concursos, que ele pode estar vendo ali o que está classificando. Né? O que eu gosto de falar muito com os amigos vá no brasileiro. Veja o que está classificando no brasileiro. Né? Vai lá ver o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto colocado e começa a perceber a diferença entre esses classificados, entre esse exemplar. Né? Então, que você possa entender que o nevado ele tem que ter a névoa bem distribuída, perante toda a plumagem do pássaro.
Ô Eric, a gente mostrou ali o intenso, a gente mostrou o nevado, Exato. Você falou que tem o mosaico também, que você Exato. já criou. Isso. Lá atrás tem o branco, você não está com nenhum branco aqui que você cria também. Isso. Ali é o seguinte, o canário, para ele ter aquela cor, para ele chegar naquela tonalidade vermelha, tem um produto que eu adiciono à alimentação dele, para que ele consiga expressar aquela qualidade daquela tonalidade. Para ele chegar naquela qualidade de tonalidade, eu preciso trabalhar isso geneticamente, através de acasalamentos. Por quê? Porque esse produto, que no caso é o carofil, a cacachantina, vai potencializar aquilo que eu consegui chegar através dos acasalamentos, através do trabalho. Exatamente. Aqui você não pode dar carofil. Não. Não pode. Aqui explica pra gente agora em relação à alimentação. Como então, você faz o manejo de alimentação? O amarelo, ao invés do vermelho, que utiliza o carofil, nós utilizamos a luteína. É um pigmentante que nós adicionamos na ração hoje. A HB23, que eu utilizo e também represento na minha região. As pessoas que precisarem podem entrar em contato comigo, eu vou estar passando meu telefone no final do vídeo. Pode entrar, represento Valadares, Vale do Aço, toda a região, pode contar comigo. Eu adiciono a luteína na HB23, para que os pássaros possam se alimentar dessa luteína e pigmentar as penas. Onde eu adquiro essa luteína? Em vários locais do Brasil. Tá? Ué, já passa o seu contato? Então, o meu contato é o seguinte, 339-8872-0601, tá? Pode adquirir comigo, HB23, a ProLife, que é HB16, que a gente utiliza para umedecer. Também passa o pessoal. O meu Instagram é o @canariosgv, pode seguir lá, também pode me chamar por lá, que eu tenho a ração disponível no Vale do Aço e região. Eu adiciono em todas as duas a luteína. Como que eu faço? Eu adiciono depois da ração pronta. Depois da ração pronta. Umedeço a ProLife, adiciono HB23, vou pesar e coloco 10 a 15 gramas de luteína. Simples. Ah, Eric, mas eu vou fazer isso com o meu canário. Vou obter sucesso? Não sei. Você tem que ter a qualidade genética para poder chegar nesse patamar de canário. A gente trabalha, quando a gente está fazendo esse trabalho, pessoal, a gente está tentando levar para as linhagens que a gente tem essa potência de cor, e aí, ao que o Eric falou com a gente, existe uma certa tonalidade que é um limite, então tem que ser nem mais nem menos, a gente tem que chegar naquela tonalidade que é a desejada, ok? E o seguinte, além de ter essa potência, o pássaro precisa ter a condição de demonstrar isso. Então, o organismo dele tem que ter a capacidade de levar isso para a plumagem. Okay? Então, a gente trabalha isso também. Quando a gente está selecionando bons pássaros, a gente vai selecionar aqueles casais, porque eu já tive, por exemplo, o vermelho mosaico, até mandei para alguns criadores, eu tinha uma linhagem que ele não passava, o lipocromo não ia. Aqui não ficava meio que um laranja, não ia. Não, eu até tentei trabalhar eles para ver se apareceu alguma coisa diferente daqueles pássaros ali, mas é incrível. Recebeu a mesma alimentação, mas o lipocromo não ia. Uma certa linhagem, depois acabou que eles não foram reproduzidos, eu fui deixando eles. Mas assim, aqui no trabalho genético, você tem que selecionar aqueles pássaros que transferem essa boa característica também de depositar essa cor na plumagem, ok? Bora lá, Eric. Então, você está falando da luteína, você oferece a luteína. Então, eu adiciono a luteína na farinhada e adiciono também a alimentação dos canários, muita coisa natural. Couve, verdura em si. Couve, almeirão, brócolis, tudo de boa qualidade, é claro. Né? Eu pego em um local que eu confio, levo para dentro da minha casa, eu vou desinfetar aquele alimento para servir para eles. Praticamente tudo que você falou tem corante amarelo. Tudo, exatamente. Proteína, tem zeaxantina, que vai ajudar nessa coloração. Isso. Diferente da minha criação. Exato. Porque se eu começo a dar couve para os meus canários, eu vou estar oferecendo para eles um corante amarelo que vai competir com o corante vermelho e vai atrapalhar na coloração deles. Ok? Então a gente tem que ter essa percepção. Semente se oferece lá? Hoje eu ofereço semente 1 a 2 vezes na semana. Trabalho com a extrusada da Minas Nutri. Exatamente, eu tenho à disposição.
Então, assim, hoje semente 1 ou 2 vezes por semana. E um pouquinho também na farinhada úmida. Também adiciono para eles. Talvez você tenha aí, você está começando agora na criação, você tem um canário amarelinho aí você fala assim, mas eu nunca dei luteína para ele, você nunca comprou o pozinho, né? Mas, às vezes, o milho que você já ofereceu, o milho amarelo que você já ofereceu, a semente que você ofereceu, a couve, a gema do ovo, tudo isso tem o corante que vai fazer com que ele fique amarelinho. Já é por isso que lá na natureza tem a gente tinha o canário verdinho lá. Exato. Okay? Então, esse passarinho que você tem aí, às vezes você não compra, né, esse produto industrializado que o Eric está falando, que é a luteína, mas você oferece, o que você oferece na alimentação dele, já tem o que ele precisa para ficar amarelinho. Como o Eric precisa chegar no máximo dessa concentração, aí ele utiliza desse artifício para poder levar uma qualidade melhor dessa cor. Tá joia? Eric, em relação a sol, banho, a iluminação no criatório, isso atrapalha, ajuda? Como que acontece? Para os amarelos, só banho de sol. Só banho de sol. Iluminação normal, diferente dos vermelhos, que não pode dar o banho de sol, que prejudica na coloração. Os amarelos não, os amarelos ajudam, porque parece que abre um pouquinho mais a cor. Jamais nessa época de concurso, lá em casa, por exemplo, é banho, pelo menos de sol, pelo menos 3 vezes na semana. Eu gosto para poder abrir um pouquinho mais a cor e dar aquela força para chegar bem no concurso. Então, aquilo que os criadores de vermelho geralmente fazem, eles deixam o criatório um pouco mais na penumbra, um pouco mais escuro, para que a luz não incida diretamente, não atrapalhe na tonalidade do lipocromo. No caso do amarelo, você não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Tá. Normal. Eu cheguei numa qualidade genética tão eficiente que hoje eu já não ligo mais com essas coisas, em termos assim, banho de sol 3 vezes na semana, tem gente que dá 7 dias. Por quê? Porque a minha qualidade genética, vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, para eu testar a minha genética, eu peguei alguns pássaros, fiz um teste e dei 40 gramas de luteína. Nenhum dourou. O dourado é aquele canário que nós temos que descartar para nós, criadores de concurso. Tá? Não, ele passa da cor. Ou seja, quando ele cai na mesa, o juiz já vê, esse aqui está douradinho, não é o amarelo limão que a gente necessita. Já cai da mesa, não é a qualidade genética necessária. Hoje, se eu pegar der 40 gramas dos meus canários, eles não vão dourar. Porque eles só absorvem aquilo que eles precisam para pigmentar. Entendeu? Ué, em relação no caso do meu canário ali, que é o vermelhinho, eu tenho alguns cuidados na alimentação deles para não oferecer algumas coisas que eu não ofereço para eles. Apesar que você viu a qualidade dos meus pássaros aqui, e você já viu que eu gosto muito da questão de deixar os pássaros saudáveis também. Eles vão para o sol. Isso mesmo. Eu ofereço 5 gramas de caroço só para esses pássaros. Meus pássaros às vezes pegam a semente, está disponível. Eles têm disponível a semente deles. Então, assim, eu crio esses pássaros muito pensando na rusticidade também. Qual que é o trabalho que você faz lá, pensando também, não só no canário do concurso, mas em relação à rusticidade? Porque eu penso assim, não adianta eu ter o canário mais bonito do mundo se ele não vai reproduzir. Exato. Qual que é o trabalho que você faz lá pensando nisso? Carlos, eu sempre sou um criador que eu penso que menos é mais. Menos é mais. Não, comigo não tem muito assim, eu sirvo o que for de natural para os bichos. Sabe? Eu não invento moda, como diz assim, entre aspas, né? Não saio adicionando coisas em farinhada, nada disso. Eu só dou aquilo que eu vejo que os bichos conseguem para manter a qualidade de saúde. Tá? Primeiramente, higiene do criatório. Higiene. Isso aí, criador que não tem higiene dentro do criatório, para mim não é criador. Ele tem que ter higiene. Primeira vai coisa. Ter muito problema. Vai gastar muito tempo resolvendo problemas com saúde. Exatamente. Primeira coisa é a higiene. Se o cara tem uma gaiola limpa, se o cara tem um papel trocado 3 vezes por semana, puleiro, no mínimo 7 dias, tem que estar bem lavadinho. Se tivesse, a saúde do pássaro é excelente. É excelente. Lá em casa é isso. Eu não invento em nada, sabe? Higienização das gaiolas, banho para os bichos, pelo menos 1 vez por semana. Eles estão tomando banho, coloca a banheirinha, eles ficam à vontade. Isso vai gerando uma certa imunidade nos bichos. Sim, o bicho vai ficar mais forte. O bicho vai ficando mais forte, e reproduz. Graças a Deus, nos últimos anos lá em casa, a média é
é absurda. 6, 7 filhotes por casal. Bacana. É muito boa. Boa demais. É muito boa. A média, eu acho que boa em geral já é 5, né? Sim, sim. Já é 5. No nível de pássaros que você tem, ter essa média É muito boa. E os bichos também, assim, já criam muito bem, né? sim. Os amarelos em si têm uma fama de criar muito bem. Sim. Os próprios brancos também, né? Os próprios brancos, exato, Ué, passa de novo o seu contato, fazendo favor. O é o seguinte, pessoal que quiser utilizar os produtos da Minas Nutri, ele é distribuidor lá na região dele, tá joia? Lá no Vale do Rio Doce, Vale do Aço, aquela região ali, ele é distribuidor lá. Então, passa de novo o seu contato. Pessoal, quem quiser entrar em contato comigo, 33988720601, @CanariosGV, no Instagram, tá? Só me chamar, Valadares, Caratinga, Ipatinga, Teófilo Otoni, toda a região ali a gente está atendendo. Se precisar da Minas Nutri, é com a gente mesmo. Bacana. Ué, eu vou postar no meu Instagram também, tá joia? Pro pessoal te seguir lá. Perfeito. Para o pessoal poder te procurar, o pessoal da região poder te procurar. Tem amarelo lá disponível? Tem alguns lá ainda. O pessoal sempre, eu já pergunto, eu sei que o pessoal pergunta, eu quero amarelo. Tem alguns Então, lá. se tiver alguma coisinha lá, fala que foi o Qualitar que indicou, mas porque ele dá um descontinho. Beleza, meu amigo? Quero te agradecer demais. Obrigado, irmão. Para ter alguma coisa dos amarelos que você queira falar? Não, isso aí Basicamente é mais assim, isso mesmo, né? Joia. Quer cuidar dos bichos e focar na saúde deles. Bacana. Obrigadão por ter batido esse papo comigo aqui, com certeza ajudou demais. Muita gente que cria esse canário amarelo e com certeza acredito que você vendo o nível desses canários que eu mostrei para você, você vai querer dar uma melhoradinha nos seus amarelinhos aí, e é o tempo, tá? Já o tempo vai fazer você chegar aonde o Eric chegou, e eu tenho certeza que você vai até passar, porque eles não têm essa informação, a gente não teve, né? A gente teve que quebrar muita pedra lá atrás, lá para poder chegar onde a gente chegou, graças a Deus, por isso você vai passar, gente, em nome de Jesus. Tá? Vai, obrigadão, Eric. Tamo junto, amigo. Vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Um abraço.